Quando isso acontece? Todo benefício fiscal tem condições para acontecer e não acontecer. Todo mundo tem? Não. Todos os ativos têm? Não. Por quê? Existem condições. Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre day trade. Eu gosto, sou apaixonado. Tem uns estudos que falam que 95% não ganha no day trade. Diz que day trade é jogo. Cara, mas quem conhece, quem domina, é óbvio que não existe fórmula pronta ou é simples de ganhar, mas eu gosto muito. Agora, na mesma proporção que existe o day trade, existe ali um paradigma de que poucas pessoas... Não é um paradigma, isso é um real, né? Poucas pessoas ganham dinheiro com o day trade. Existe também um paradigma de que existe um paradigma com relação à questão tributária. Eu cheguei até a fechar o olho agora pra falar, você acha que... Não vou... Tô bem, viu? Senhoras e senhores, inscreva no canal, curte, comente. Eu não aguento mais ser do meu lado aqui e ficar me cobrando isso daí, tá? Então, se quer ajudar o Luiz, curte e comente aí pro senhor Emerson parar de ficar pegando no meu pé. Tá aprovado aí, patrão? Muito bem, senhoras e senhores. Eu não posso ir tomando um negocinho? Não é patrocinado? Patrocina eu, senhoras e senhores. Muito bem. Existe, então, uma realidade e um estudo científico em que demonstra que poucas pessoas ganham dinheiro no day trade. Eu tenho muitos clientes aqui no escritório que ganham dinheiro no day trade. Eu tenho aqui talvez os principais investidores em day trade no Brasil ou estão comigo ou eu tenho uma parceria muito grande. Senhoras e senhores, eu estou falando com quem domina. Eu gosto. Acho que eu não vou perguntar como que faz para diminuir as minhas percas? E a gente foi entendendo que existe um mundo muito grande de day trade. Não é duas estratégias, suporte e resistência, não é 61 de Fibonacci nos 5 minutos do dólar, não é isso. Existe um mundo. Também não é só gráfico ou quem gosta de fluxo. Quem mais ganha dinheiro é pegar um pouquinho, o melhor de cada estratégia e criar uma boa estratégia. Entendeu? Eu vou captando um pouquinho e acabo criando algo interessante. Na mesma proporção, aí entra a questão tributária, em que muitas dúvidas, aí é paradigma. Então eu tenho uma situação científica em que as pessoas realmente são poucas pessoas que ganham dinheiro e as pessoas que ganham dinheiro são aquelas que são fiéis, que são dedicadas, que estudam e que são resilientes. Já na questão tributária, aí é um paradigma. Muitas divergências, muitas informações distorcidas e é por isso que eu estou aqui para falar para vocês sobre a questão exclusiva de day trade. Exclusiva de day trade no mercado nacional. Luiz Fernando, mas existe day trade fora do Brasil? Não existe, mas eu gosto de falar porque as pessoas às vezes confundem muita coisa. Nesse vídeo eu estou falando de B3, estou falando de day trade, abrir posição e fechar a posição com a mesma intermediadora e com a mesma quantidade de contrato no mesmo dia. E nós vamos falar sobre questão tributária, se existe a isenção para day trade ou não. Então, o que acontece? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que toda a estrutura tributária existe benefícios. Então existe uma estrutura tributária e tem benefícios ali dentro. O que é uma estrutura tributária, Luiz Fernando? É você saber o que pode e o que não pode, uma regularização pré-definida. Por que eu sei que pode compensar prejuízo na B3? Porque existe na regra. Por que eu sei que existe day trade e swing trade? Porque existe na regra, percebe? Então a estrutura tributária é o direcionamento legal sobre as atividades voltadas à Bolsa de Valores. Olha que coisa mais linda. E aí tem os benefícios fiscais. O que é o benefício fiscal? São alguns benefícios fiscais. Por que se compensa prejuízo na B3? Tem um benefício fiscal. Então existe na legislação uma prorrogativa vinculada a um benefício fiscal, que se diz o seguinte: na curva de aprendizado, todas as percas que por hora você possa ter na B3, você pode compensar em ganhos futuros. Existe ali algumas características importantes, mas esse é um benefício, o benefício de compensar prejuízo. Mas percebe que eu só consigo compensar os prejuízos porque está dentro de uma estrutura tributária pré-definida e dentro dessa estrutura existe o benefício da compensação de prejuízo. Um outro benefício fiscal é a isenção, que também existe uma prorrogativa dentro de uma estrutura tributária prevista em legislação antecipadamente mensurada por nós. Quando isso acontece? Todo benefício fiscal tem condições para acontecer e não acontecer. Todo mundo tem? Não. Todos os ativos têm? Não. Por quê? Existem condições. A isenção aqui no Brasil
ela é muito simples, mas as pessoas confundem muito. A isenção aqui no Brasil, por que as pessoas confundem muito? Se você pegar na internet, quem se propõe a falar sobre isenção, você vai ver muito assim, isenção de 20 mil. Quem daqui já ouviu isenção de 20 mil? Eu tô falando como se eu estivesse como se eu estivesse ao vivo aqui. Quem daqui? Quem daqui? Comente aqui pra mim, quem daqui já ouviu isenção de 20 mil? Não é isenção de 20 mil. A isenção de 20 mil é um dos elementos condicionado para que você possa gozar ou não do benefício. Então, se você vender até 20 mil no mês, você tem isenção. Percebe que a pessoa pega, isso é uma má interpretação, e aí vende como isenção de 20 mil. Qual é o problema dele fazer essa narrativa? É que a pessoa entende, se eu vender até 20 mil, eu estou isento. Mas aí, existem tantos ativos na Bolsa de Valores que ele acopla todo mundo. Aí gera dúvida. Tá, mas se eu vender ações, tem fundo, opções, começa a levantar os ativos. Então, não é isenção de 20 mil, é isenção em renda variável. Ponto. Dentro do benefício isenção em renda variável, existem condições para acontecer. Qual é a condição? Swing trade. E o tema desse vídeo é day trade, tá? Mas vamos lá. Swing trade. Se eu vender até 20 mil, mercado à vista. Essas são as condições. Agora vamos trazer para o day trade. Day trade tem isenção, senhoras e senhores? Comente aqui comigo, tem isenção, senhoras e senhores? Não tem, por quê? Porque a isenção é para o swing trade. Bom, é bom que parece que eu dei uma surfada aí ou não, galerinha? Bom, só não quer porque, cara, isso aí tá só para deixar muito claro. Eu vou voltando. Então, swing trade tem isenção? Depende. É ações? Tem. Fundo imobiliário? Tem? Não tem. Vamos falar no swing trade. Mercado de opções? Tem? Não. ETF? Não. BDR? Não. Mercado futuro? Não, porque é condicionado somente no mercado à vista. Então, o day trade não tem isenção. O day trade não tem nenhum tipo de isenção. Nem que seja em ações. Não tem. Porque está correlacionado ao swing trade. E o que acontece muito é que as pessoas vão misturando estruturas. Por exemplo, Luiz Fernando, mas eu vi um vídeo teu em que você falava que mesmo que eu comprar e vender no mesmo dia fora do Brasil, eu posso ter isenção. E é verdade. Porque fora do Brasil não tem day trade ou swing trade e tampouco a isenção se dá por 20 mil. Tanto é que o limite é de 35. Por que eu falo isso? É uma outra estrutura tributária. Então eu vou dar uma dica, procure um profissional da área, alguém especializado, em que ele vai conhecer todos os mercados e vai conseguir te direcionar. Nesse momento, esse vídeo é específico para falar de isenção em day trade. E eu falei tudo isso, já deu quantos minutos? Puta, falo pra caramba, hein? Eu fiquei 8 minutos enrolando para dizer uma seguinte para você: não existe isenção em day trade. Se alguém falar isso para você, tá errado. Se você fizer qualquer isenção dentro do day trade, você está cometendo erros e você vai cair na malha fina. Então, dentro do day trade não tem isenção. Existe algum benefício para o day trade? Existe. Qual? Compensação de prejuízo. Desde que siga as regras da compensação de prejuízo de day trade. Luiz Fernando, quais são as regras? Isso vai ficar para um próximo vídeo. Então, senhoras e senhores, eu vim aqui para dizer para vocês que a maior dica que eu posso dar é você entender onde você está, o que você está fazendo e buscar somente isso. Não misture estrutura tributária, não misture regras. Day trade não tem isenção. Day trade, ele é soberano. Day trade é mais caro, paga-se 20%. Senhoras e senhores, foi um prazer imenso estar com vocês. Deixa eu ir, que eu estou com viagem marcada. Mas eu volto para falar sobre compensação de prejuízo em day trade. Um abraço e até a próxima.